Diz a tradição que o réprobo era um homem de tamanho e força extraordinários. E ele tinha uma ideia fixa na cabeça. Eu quero servir ao homem mais poderoso que existe. Quer dizer, na minha cabeça era assim que ele falava, tá? Eu não quero servir a qualquer rei. Eu não quero servir a qualquer senhor. Eu quero encontrar o homem que realmente manda nesse mundo inteiro. Então, ele começou a sua procura. Ah, essa história é muito boa. Quer saber? Vem comigo. E encontrou um rei. Olhou para aquele rei sentado no trono cheio de ouro e pensou assim: pronto, é esse. Vou chamar ele de Cristóvão porque é difícil ficar falando réprobo. Então, Cristóvão passou a servi-lo. E mais um dia, alguém ali mencionou um tal de diabo. E o rei demonstrou medo. O Cristóvão ficou impressionado e pensou: como assim? O rei mais poderoso que eu conheço tem medo de alguém? E ele, na cabecinha dele, decidiu: se o rei tem medo desse tal de diabo, eu vou procurar esse diabo. E lá se foi ele. Cristóvão encontrou um homem que dizia ser o próprio diabo. Isso ele dizia, né? E ele pensou assim: agora encontrei quem manda em tudo. E passou a servi-lo. Até que um dia eles estavam caminhando por uma estrada e no caminho tinha uma cruz. Quando ele viu a cruz, o tal do diabo desviou da cruz. E o Cristóvão percebeu e perguntou: por que você não passa por ali? O outro não respondeu. Cristóvão insistiu até descobrir que o diabo tinha medo da cruz. E veio a conclusão dele: se o diabo tem medo da cruz, então existe alguém ainda mais poderoso do que ele. E assim, Cristóvão abandonou o diabo e começou novamente a sua procura. Foi então que Cristóvão encontrou um homem desses solitários, desses eremitas que moram nas cavernas sozinha. E ele perguntou para o eremita, que tinha a fama de ser muito inteligente, o seguinte: quem é que o diabo teme? E o eremita falou: o diabo teme Jesus Cristo. E contou a história de Jesus Cristo para o Cristóvão, que não conhecia. Daí Cristóvão quis saber como poderia servir a Cristo e recebeu uma resposta curiosa. O eremita falou que ele poderia ajudar as pessoas atravessando um rio perigoso. Como assim? Ele tinha achado estranho. Inclusive eu também achei bastante estranho. Ele queria servir o maior rei de todos e era para trabalhar como barqueiro. Só que ele não tinha um barco, mas ele era tão grande e tão forte que ele carregava as pessoas nos braços e nas costas e atravessava o rio. E assim ele começou a ajudar quem precisava atravessar. A vida corria tranquilamente até que, uma certa noite, o Cristóvão estava perto do rio quando ele ouviu uma voz. Era uma criança pedindo: Cristóvão, me leve para o outro lado. Sim, posso fazer isso. E colocou a criança sobre os seus ombros. Entrou na água. No começo, tudo parecia normal, mas conforme avançava, a criança ficava mais pesada, mais pesada. Cristóvão deu mais um passo, depois outro, a água subia. Não era a água que subia, era ele que estava baixando. O peso aumentava, o gigante começou a sentir dificuldade e pensou: como pode uma criança pesar tanto? Ele quase não conseguia avançar. Ele apoiou-se no seu cajado, respirou fundo e foi. Passinho, passo, passão e foi. E finalmente conseguiu chegar à outra margem. Então, ele colocou a criança no chão e perguntou: menino, por que você pesou tanto? Parecia que eu estava carregando o mundo inteiro.
E então veio a resposta. Pois é, você não carregou apenas o mundo, você carregou aquele que criou o mundo. E foi assim que o réprobo mudou seu nome para Cristóvão, que quer dizer aquele que carrega Cristo. Vem daí o nome dele. E a partir desse dia, ele passou a anunciar a sua fé e acabou sendo perseguido por causa disso. Os cristãos estavam sendo perseguidos naquela época. Você deve estar se pensando assim, mas espera aí, São Cristóvão viveu muito antes dos carros. Então por que ele é o protetor dos caminhoneiros? Cristóvão se tornou associado aos viajantes e às pessoas que enfrentam caminhos e perigos durante sua jornada. Com o passar do tempo, essa devoção foi incorporada ao mundo moderno. E daí, quando surgiram os automóveis, São Cristóvão acabou se tornando também um dos mais lembrados para quem pega estrada, que são os motoristas, caminhoneiros, motociclistas ou qualquer pessoa que viaje muito. E talvez exista uma razão simbólica muito bonita para isso, porque a história de São Cristóvão é, acima de tudo, uma história sobre atravessar um rio, atravessar uma dificuldade, atravessar uma estrada, atravessar um momento difícil da vida. Então, por isso que é muito bom você ter uma medalhinha ou uma imagem de São Cristóvão no painel do seu carro, ou na sua carteira, ou no chaveiro, ou numa medalhinha. Toda vez que você for sair de casa, você fala: São Cristóvão, me acompanhe nessa viagem e tenho certeza que você terá proteção. Gostou da história? Então dá um like. Beijão, até a próxima!